exatamente. Talvez precisa mais de factos a amizade. Por continuar a comparação, Sim. menos palavras e mais factos. Estávamos aqui a comparar as diferenças entre a relação amorosa e a relação de amizade. Eu diria... A relação amorosa precisa mais de palavras, a relação de amizade precisa mais de factos. Eu penso que sim, que precisa mais factos. Estão os dois de acordo em relação a isto. De facto, os amigos não pedem sistematicamente, mostra-me por palavras. Sim. Se bem que esta questão da necessidade de palavras também tem género, não? Sim. Em termos de educação. Sim, em termos de educação, evidentemente que as mulheres verbalizam mais os sentimentos e, portanto, são mais capazes de precisar, de o dizerem mais facilmente e de precisar de o ouvirem. Na amizade, a necessidade de factos não tem género. Tanto os homens como as mulheres são educados para precisar. Eu penso que sim. Sim? Sim, acho que sim. E é difícil generalizar as diferenças entre homens e mulheres. Há algumas coisas que se sentem, não é? Acho que as mulheres normalmente têm mais intimidade, são capazes de... têm relações com mais interações, com mais intimidade, precisam de menos de grupos menos grandes do que os homens. Estou-me a basear um pouco nos estudos do Slutsky sobre as relações significativas, em que ele diz uma coisa engraçada numa conferência que esteve aí. Ele dizia, quando se pergunta a um homem qual é o melhor amigo, ele frequentemente diz que é a mulher, e que não há nenhuma mulher que diga que é o homem, diz sempre fulano ou cicrano e não diz... Mas penso que essa é uma das diferenças entre os homens. Os homens, acho que é difícil generalizar, mas direi que o companheirismo e a camaradagem, fazer atividades em conjunto, é muito importante para os homens. Também uma coisa interessante é que os homens, por vezes, a descoberta de uma relação mais profunda passa-se com uma amiga. Aí qualquer coisa se passou e muitos deles falam nisso. O profundo estará aí mais ligado a questões de outro tipo de intimidade, que não a intimidade de uma relação de amizade. Se é que há limites, eu também gostava de conversar um bocadinho sobre isto. Qual é a fronteira entre aquilo que se faz numa relação e aquilo que se faz na outra, sem ser a genital, se é que essa é a única, enfim, que poderiam dizer sobre isto. Porque, para não ficarmos muito nesta divisão entre os homens e as mulheres, aqui dicotomizamos muito. Sim, seguramente Milice tem razão, mas não saberia responder muito sobre essas diferenças. Eu pensaria que a necessidade de factos na amizade também é também para as mulheres. Pelo menos eu, com as mulheres que tenho amizade, pois son así, o que queren son factos e menos palavras, non? O que conta é o que aquela pessoa faz comigo e o que aquela pessoa faz por mim. Sí, é isto? Sim, exatamente. Eu diría que para a amizade ten que haber como algún tipo de convivencia no sentido de acción en común, acción partillada. Penso que é importante. Aí poderemos dizer como unha palabra banal, como un comercio, mas... No sentido da troca. Sim, de troca. O comércio aparece aqui com esse significado. Eu penso que iso é o máis característico da amizade, e que nesa troca, por unha parte, nós podemos ir desenvolver a nosa propia personalidade como pensamos, e ao mesmo tempo con os outros nos põen en situacións que nunca imaginaríamos. Penso que a amizade é unha maneira de explorar o mundo, adentrarse no mundo e ao tempo ter que enfrentar situacións moito inesperadas que nos chegan pelos amigos e pelas amigas. Ou seja, os amigos dão-nos a possibilidade de sermos. Sim. É também através deles sermos... que somos, pensamos, fazemos-nos, construímos-nos. Eu diría sermos como nós queremos e também como não queremos. Somos surpreendidos. Exatamente. E temos que inventar, e que inovar, e resolver. E resolver. E sofrer. E sofrer. Sim. Falávamos há pouco, eu julgo que ainda não estávamos todos em conjunto com as pessoas que nos estão a ouvir, a propósito deste sofrer, da grande desilusão que é quando
um amigo a grande desilusão quando um amigo nos desilude, ou seja, a dor que traz a desilusão numa amizade. Querem dizer alguma coisa sobre isto, agora em que estamos mais em escuta? Eu acho que sim, acho que as amizades podem trazer também muitas decepções e sofrimentos, com lutos difíceis. Penso que muitas pessoas sentem que ficaram tão magoadas que não estão abertas a entregarem-se da mesma forma a uma nova relação. Acho que se a relação é muito de suporte psicológico, aí talvez o sofrimento de facto ainda seja maior. Mas eu penso que depende muito do que aconteceu, da relação entre as pessoas e de algumas características pessoais, não é? Do que se passou, não é? Porque foi, ou eu precisei, não esteve presente, ou contou o segredo que eu contei, ou traiu-me com o namorado, ou alguma razão qualquer que faz com que eu esteja magoado. Eu também acho que às vezes é por coisas inesperadas que não dão para zangar e às vezes se zangam por coisas sem razão. Eu penso que com os amigos, quando há uma grande partilha de opiniões e de maneiras de ser, as mudanças da vida, em que as pessoas vão pensando coisas diferentes e vão evoluindo, também pode ser uma razão para se afastarem. O mudar de opinião política, por exemplo, também pode ser às vezes uma razão. Mas aí leva a afastamento não tanto a uma grande desilusão. Ou seja, há uma desilusão porque aquela pessoa desiludiu nela própria, mas não nos desiludiu na relação. Não nos pôs a nós e à nossa expectativa em causa. Não haverá aqui alguma divisão? É que eu o que diria, simplificando, é que numa amizade a amizade pode ter diferentes motivos, digamos. E, por exemplo, moitas amizades, como podemos ter no contexto do traballo, nacen da colaboración entre as persoas. E entón, iso é colaborar para conseguir coisas, obxectivos. E unha persoa pode colaborar con outra, nese contexto do traballo, por exemplo, moito. E há unha fronteira entre o interese polas coisas ou o interese pelas persoas. Iso tamén pasa cando nos reunimos con amigos para nos divertir. Nos reunimos con amigos, nos divertimos xuntos e sentimos unha fraternidade, unha camaradaxe por divertirnos xuntos. Mas unha cousa é que ese sentimento, a atracción, teña a ver con a diversión ou teña a ver con as persoas que se están a divertir. Entón, esa fronteira é moito importante. Cando pasamos esa fronteira e unha persoa está con outras porque gosta, digamos, das persoas, con independencia do que facen as persoas, e pensa que os outros están, digamos, na mesma onda, se esa onda se rompe, é unha ruptura moito forte. E iso é o que penso eu que realmente algo que dificilmente ten volta atrás. Non ten por que ser unha relación de persoa a persoa, pode ser en grupo, moitas persoas, mas é a idea de que algunhas persoas están interesadas, digamos, na persoa do outro ou están interesadas no que facen como outro. Na tarefa. Estão focadas na pessoa, focadas na tarefa. Na tarefa, na ação. E é complicado quando não estão os dois na mesma linha, ou seja, há uma que interpreta aquela colaboração na tarefa como amizade e para outra, aquela colaboração na tarefa tem exclusivamente aquele objetivo. É-se um bom colaborador, mas não se passa de um companheiro de trabalho. E isso não tem nada a ver com amizade. Isto provavelmente também tem a ver com a diferença como cada pessoa lê para si o que é amizade. Há pessoas que são mais... têm uma visão mais alargada e chamam amigos em diferentes circunstâncias, e outros têm uma visão muito restrita. Amigo é só aquela pessoa com quem existe um tipo muito particular de troca, não é? O que gostariam de dizer sobre isto? Eu penso que há pessoas que vivem bem com quase sem amigos e não sentem essa falta. Há pessoas que têm um número reduzido de amigos, 3 ou 4, e são essas as pessoas que
referias, e depois acho que são pessoas mais gregárias, mais de grupo, em que realmente gostam de amizades profundas, mas também vivem bem com as boas companhias, com as pessoas com as quais sentem afinidades, mas que não construíram uma partilha tão profunda de emoções como algumas das amizades conseguem. Acho que há aqui algumas diferenças na maneira como se vive. Na visão de troca, que há bocadinho o Luís trouxe, a desilusão dá-se a que nível? A troca, há amizades em que não há muita espera, ou seja, há uma exigência muito mais suave do que aquela que existe na relação amorosa, se nós compararmos com a relação amorosa. Eu penso que sempre a exigência é muito mais suave. E essa é uma parte boa, a um determinado nível. Eu penso que é uma das vantagens. Há uma maior bonomia na amizade. É uma das vantagens da amizade. Penso que a exigência na amizade nunca é muito grande. Sempre antes dizia Milice que é possível, sem romper a amizade, por uma distância. E aceita-se com alguma tranquilidade. Aceita-se. Eu penso que com o tempo, como ela dizia, com o tempo nós aceitamos, não buscamos essa reciprocidade absoluta, que é muito importante a reciprocidade, mas essa reciprocidade absoluta e essa resposta em todo momento do amigo. Nós tendemos a entender ao amigo também na distância, não? Isto também tem a ver com as fases da vida. Eu estou-me a lembrar, e a propósito daquilo que falávamos há pouco da desilusão, os adolescentes, em relação ao grande amigo ou à grande amiga, normalmente não têm esta capacidade tão grande de aceitar o afastamento. Muitas vezes aparecem no consultório mal, muito mal, porque a grande amiga está ligada a outra pessoa. Ou tem agora uma relação de namoro e aquele espaço fica um espaço vazio e a pessoa não sabe o que há de fazer naquele espaço vazio. Isto, com a idade, parece-me que vai mudando. Portanto, há aqui um fator também de desenvolvimento nesta aceitação, não? Eu acho que depende de pessoa para pessoa, mas de facto é verdade que na adolescência há o grande amigo que é um espelho no qual se vê as transformações da puberdade ocorrerem e, portanto, vê-se a si próprio mudar. E penso que há uma diferença grande nas crianças mais pequenas, que estão mais nas brincadeiras, na rua. É engraçado que se perdeu um bocado o brincar na rua, mas a rua trazia um tipo de amizade diferente, muito mais heterogéneo, porque havia mais diferenças sociais, porque conhecia-se as famílias e essa casa das famílias. Mas, tanto dizendo, há ali uma diferença entre as crianças, que hoje, cada vez mais cedo, com os infantários, conhecem outras pessoas fora da família e vão tendo uma rede social maior, mas há uma diferença, é que os adolescentes exigem a lealdade e, portanto, têm uma relação aí mais profunda. Com os adultos o que vai acontecendo, e nesta linha do que o Luís estava a dizer, de facto a vida muitas vezes afasta as pessoas de uma forma suave. Isto é, quase não se dá pela ausência que aquela pessoa vai tendo de nós, porque estou a pensar para os estudantes, por exemplo, acabam a fase universitária ou a fase dos estudos e aquele amigo ficou colocado num sítio, o outro noutro, e de repente as pessoas descobrem que estão afastadas. E há um dia em que sentem mais a falta. Não é uma falta que se sente abruptamente. Vai acontecendo e percebemos que uma pessoa tão significativa na nossa vida, que numa determinada fase foi tão importante no espelho de nós, não está lá. E temos capacidade de aceitar isto. Sim, eu o que diría é que, non posso falar como psicólogo, mas pola experiencia, non máis, que as amizades que facemos na infancia, na adolescencia, agora mesmo dixías, cando acaba o curso, acaban os estudos e, por tanto, cada unha as súas profesións van para lugares diferentes, e son amizades que nesas idades que están dentro dun contexto e entón dentro dese contexto que é unha instituición, pode ser a familia ou pode ser un local como a universidade, e é fácil nestas primeiras idades que hai nasan amizades. Eu vexo que depois é moito máis difícil
non sei, talvez porque estamos todos moito máis formados, no sentido de formados ou deformados, non? E defensivos com isso, non? E entón é máis difícil, e talvez aí nese momento é cando un quer recuperar aquelas amizades que teve outrora na infancia, na juventude, e mesmo procura reatar aqueles lazos porque houve algo naquela época da súa vida que frutificou e que depois... Se perdeu. Despois perdeu e depois é difícil que frutifique. Vamos ao contexto, sexa do traballo, da política, cualquier contexto, e é moito difícil que se formen amizades, penso eu, como se forman nos primeiros anos da infância, da juventude. E, todavia, o desejo está lá. A maior parte das pessoas, apesar das diferenças que tu falavas há pouco, em termos de personalidade, as pessoas gostam de ter amigos. Sim, É bom gostar de alguém e sentir-se gostado, que gostem de nós, é evidente. É evidente. Eu estou a pensar que há pessoas muito preocupadas com a escolha de uma relação amorosa. E há quem viva mesmo muito mal com isto, exatamente porque na idade adulta é difícil ter amigos, e há quase que uma meta única, é encontrar uma pessoa com quem se pode partilhar a vida. E muitas vezes há o esquecimento de que a vida pode ser partilhada de uma forma intensa, gratificante, valorizada, com amigos. Mas há aqui uma componente social que instiga a que as pessoas se organizem de uma forma amorosa e não que se possam organizar dentro da amizade com igual riqueza. Diferente, naturalmente, mas diferentes formas, mas igual riqueza em termos de quantidade. Isto é verdade? Eu não sei, ou não é muito bem bem assim? Não, eu penso que nós temos novos amigos ao longo da vida, e talvez eu penso que onde é mais difícil é de facto na velhice, e também porque se tem mais perdas de amigos, e mesmo nesse caso, fazendo ainda, sem generalizar, mas dentro das mulheres abrem-se mais a novas relações, como disse, segundo os estudos. Mas eu penso que, até pensando na vida adulta, surgem imensas amizades no trabalho e que são novas. Mais difícil, dizia o Luís, tu não achas? Não consideras mais difícil? Não, considero que é o número mais restrito de amigos e que terão outras funções, mas não considero que seja... acho que sim, acho que são menos números, mas acho que se criam sempre amizades. E é engraçado quando tu há bocado falavas que alguns amigos há um afastamento. Por exemplo, se um casal tem crianças, tem um bebê, provavelmente nessa altura escolhe outros casais com bebés, etc. Mas aquelas amizades podem sempre voltar e serem mesmo importantes. É preciso saber fazer isso. Pois é. Voltar às amizades não é fácil, pois não? É conforme. Não. É? É conforme, diz a Milícia. Diz lá. Não, eu acho que se sente quando está com uma pessoa, se vamos recomeçar tudo, se sentimos que nada estragou a nossa amizade, ou outras relações nós sentimos que de facto a vida nos afastou e que temos pouco a dizer, acho que se sente isso muito bem. Se há permissão também, às vezes não nos permitimos Sim, às voltar vezes, por timidez, porque lemos o afastamento do outro como uma coisa dolorosa, quase como se o outro não devesse ter feito aquilo e, portanto, há uma mágoa e essa mágoa é um impedimento, ou haverá outros fatores? Eu acho que há fatores também, porque para se voltar outra vez a estar com alguém, acho que há um amadurecimento na relação que tem que ocorrer naquela altura também, porque acho que a verbalização de um recomeço de relação é importante também, o que se diz sobre aquele intervalo, o que é que se passou, como é que nos ligamos de novo, não sei. O que é que a filosofia diz sobre isto, Luís? Sobre a amizade? Há pouco dizias em relação à psicologia. A filosofia deixaste para ali para a milícia. Diz bastante. Porque algumas notas poderias dar-nos? Já na antiguidade dizia muito. Há, por exemplo, uma definição de amizade que eu acho bastante certeira, bastante certa, que é benevolência recíproca non descoñecida por causa de algo. E é de Aristóteles. É de Aristóteles, e
que é amizade, pois cando unha ou varias persoas queren ben a outras e ao mesmo tempo non ignoran iso, e iso ten unha causa, un obxeto, non? E desde a antigüedade a filosofía pois ten pensado moito na amizade en xeral, porque o filósofo é un tipo, e a filósofa que tamén há, exclusivamente parece que há menos, mas há moitas, pois son tipos un tanto asociais, por unha parte, e por outra aman moito a sociedade. Entón, entre esa... E não tantas pessoas, em particular, o grupo em geral. Entón, a amizade é o ponto intermedio entre o isolamento absoluto e a grande masa, non? Experimentar con os amigos. Creo que na obra e vida dos filósofos ten sido moito importante a amizade. A comenzar pois por Aristóteles, Platón, Sócrates, que escreveron cousas moito interesantes sobre a amizade. Na obra e vida. Na obra e na vida. Consideras que a amizade da vida implicou a obra ou ajudou a produzir? Penso que sí. No caso destes pensadores que eles vivían unha vida de escola, digamos, pois era moito importante. Mas fora dos pensadores, na sociedade antiga, e en isto ten parecido con a nosa, no que a vida social é importante. A vida, digamos, fora da casa, non só dentro da casa, pois a amizade era un aspecto a ter moito en conta no que sería a aspiración ou a consecución da felicidade. Cando estes pensadores pensan que é preciso para ser feliz, pois a amizade é sempre un elemento. E tamén... Há uma relação entre a felicidade e a amizade. Há 8 dias o programa era sobre a felicidade e não é por acaso que este é sobre a amizade. Era exatamente essa ponte que me parecia existir. Pois sim, na filosofía, por suposto. Entendendo a felicidade como aquilo a que unha persoa individual pode aspirar na súa vida, unha satisfacción que posa ter. É moito importante, son moito importantes os amigos, e en geral a filosofía presenta un modelo de felicidade asequível para todo o mundo, non? Felicidade barata. Apresenta? Sí, a felicidade austera, barata, o que pasa que austera voluntariamente, austera por forza non é maneira de ser feliz, non? Os amigos, poder-se dizer que são muito organizadores da vida? Sim. No sentido do espelho que tu dizias, neste sentido até de caminhar para a felicidade? Sim, eu vejo, quereria aí sublinhar a ideia de azar. Azar, acaso. É que azar em português é outra coisa. Sim, é o acaso. É o acaso, não é? O acaso em mau, azar. Exato, mas exato. Também, muitas vezes, os amigos são azar. Também, literalmente. Mas eu o vejo mais como acaso, o acaso, não? E deixar-se levar pelas vagas, e nessas vagas da vida, as outras rollas que flutuan, pois son os amigos. Eu o vexo máis nese mundo do acaso absoluto, no que apenas podemos escoller nadar a favor da corrente, mas non podemos ir contra a corrente. O vexo máis así, que entón podemos facer moito pouco, e nese pouco que podemos facer, as rollas que temos e as boias que temos ao nosso redor são muito importantes. Tu querias dizer qualquer coisa a este tu respeito? falaste, eu falei realmente no espelho, falando dos adolescentes, e acho que há muitas relações realmente que são em espelho e até podem ser muito possíveis e simbióticas, mas penso que há outro tipo de relações na qual há mais autonomia, em que as pessoas podem sentir à vontade, dizerem o que pensam e serem aceitos, e que as singularidades das pessoas estão presentes, e eu acho esse aspecto muito importante na diferenciação das amizades, como é que espaço é dado a cada um e que espaço é dado àquilo que é construído em conjunto nas amizades.
Não sei até... As rolhas, ou seja, Sim, estas boias sim. que apoiam o que Sim. se vai construindo e aquilo que nos permite ser também. Porque há- O que fica de individualidade. Sim, e porque também não é uma ideia da amizade muito homogénea, do mesmo sexo, da mesma idade, do mesmo meio, etc. Eu estou de acordo, isso é absurdo. Pois, exatamente. Quer dizer, as estatísticas mostram que isso é verdade, mas realmente eu lastimo se é verdade, porque o que eu penso é que o importante é exatamente a diferença, a diversidade, a heterogeneidade e o que se pode construir. A complexidade de uma relação diferente é muito mais produtora de coisas José novas. Gigante, a semana passada, dizia que as relações deviam ser entre classes, devia-se ter amigos das diferentes classes, exatamente Sim, para promover a pois é. diversidade. Era um lugar de diversidade, não é? Sim. Luís, tu escreveste um livro sobre, queres mostrar, Sim. sobre a saudade. Sim. Hã? Esta palavra também existe em castelhano ou em galego? Não, é em galego, é em galego. Em galego. Em galego existe? Sim, em galego É porque existe. ela não existe em muitas línguas. Non, mas en galego verdadeiramente a diferenza entre galego e portugués é moito pequena e unha curiosidade que tamén existe en portugués é que na Galiza, a par de saudade, tamén dicemos morriña. E está moito estendida a palabra morriña, mas saudade son idénticas. Non son idénticas na súa origen e entón saudade ten unhas resonancias pois de solidão e tamén morriña non ten esas resonancias, mas indica unha experiencia moito similar, a mesma experiencia de extrañamento, tamén de entrañamento de algo que se extraña. E que relação temos entre a saudade e a amizade? A amizade pode producir moita saudade. Nos dois sentidos, de sentir a ausencia e tamén de desexar salvar esa ausencia, non? Entón, non está tan literariamente, pois a saudade vai máis pelo amor e tamén pela ausencia da terra, son os temas máis Comuns. máis comuns, mas verdadeiramente a amizade Traz uma saudade muito grande. moito para... Fazem falta os amigos. Sim, eu penso que sim. E son tamén o remédio. São remédio. São também o remédio. É curioso o que dizes, porque os amigos, ou a grande busca dos amigos, acontece muitas vezes nas grandes tragédias. Sim. A pessoa é capaz de viver uma vida com algum isolamento e, sobretudo, quando o isolamento tem a ver com uma relação amorosa e isso afasta e foca, e se há algum fim ou alguma dor ou alguma tragédia nessa relação, há um voltar, era aquilo que dizes há pouco, ir de novo buscar os amigos, as boias, as rolhas. Né? Portanto, lá estão eles a fazer um papel importante. Sim, e acho que há um aspecto importante, é quando as pessoas têm dificuldades, amigos podem ser muito importantes. Eu lembro-me que quando vivia em França era muito importante, porque havia muitas pessoas que fugiam à tropa e iam para a França, havia muitos exilados e realmente a amizade era um porto de abrigo na qual onde se dava realmente um apoio e uma solidariedade, onde se davam algumas regras até para desenrascar, pequenas e grandes interajudas, e esse aspecto era muito importante. A amizade é um porto de abrigo, isso é uma expressão bonita. Tu tens vários textos escritos sobre a amizade, penso que a maior parte deles, ou alguns deles, ou muito ligados a uma pessoa em concreto, onde tu descreves exatamente o que essa pessoa significou para ti. Referes-te a uma comunicação que eu fiz, está na net, numa homenagem que houve ao João Martins Pereira. Não é? Exatamente. Realmente acho que o João Martins Pereira foi um dos meus grandes amigos e é com emoção e com saudade, e realmente a saudade é para mim muito importante mantê-la, que é para poder continuar. Mantê-la. Essa é uma visão engraçada, a saudade é de se manter. Não, está bem, se calhar não disse mas muito é bem. interessante, porque as pessoas fogem da saudade. Não, mas o que eu queria dizer é que eu penso que com a saudade continuo a tê-lo, de certa modo, era isso que eu queria dizer.
Isso é quase... Drummond de Andrade é que tem uma expressão assim, não é? Dizer que nunca se perde ninguém quando se tem saudade. Porque está lá a pessoa sempre... A perda já não existe, porque existe a saudade. Não sei se ele usa a palavra saudade, mas é qualquer coisa neste sentido, não é? Que tu estás a dizer. Nesse teu texto, tu falas muito também de um grupo âncora, onde a amizade era muito valorizada, que foi o grupo de encontro do Vavá. Sim. Queres falar Quer dizer, eu penso que para a minha geração, que viveu no salazarismo e no marcelismo, realmente os cafés eram os cafés e a vida associativa... O Vavá é um café. É, eu então vou já vamos dizer. situar. Não, mas eu acho que a vida associativa e os cafés realmente eram qualquer coisa de muito importante. Eu penso que amadureci nos cafés desde a minha adolescência. Mas realmente o Vavá foi um cenário de encontro entre o grupo de cineastas e homens da cultura, um determinado grupo de cultura, e os estudantes. Não era um grupo de elite só. Não era um grupo de elite. Falas de cineastas, homens da cultura. Sim, mas era uma elite no sentido... Era um grupo muito heterogéneo, porque realmente havia grandes diferenças entre nós e quando chegávamos ao café à noite ou ao fim da tarde, havia aqueles que vieram de trabalhar e que tiveram determinados problemas e nós, os estudantes, que vínhamos de estudar e sobretudo não estudar, e que vínhamos de lutas políticas nas associações de estudantes. Então, era um grupo muito heterogéneo. Mas o que eu poderei dizer realmente era a elite, porque na medida que naquela altura estavam a desabrochar uma série de pessoas que se tornaram importantes, não é? Quando penso que no cinema foi o Fernando Lopes, o António Pedro Vasconcelos, o Seixas Santos, o César Monteiro, o Gerardo Castelo Lopes, o Paulo Rocha, que vivia no mesmo prédio do Vavá, o Fonseca Costa. Portanto, era uma série de cineastas. Isto é muito importante porque eles nos davam, de facto, a estética do cinema que nascia naquela altura. Estavam connosco a fazer descobertas sobre uma nova estética e davam-nos muito sobre a leitura que se fazia do mundo através do cinema. E no fundo, depois havia um grupo, realmente pessoas que já estavam a trabalhar, como o João Martins Pereira ou o Armando Trigo de Abreu, e depois eram os estudantes. E nós, estudantes, direi que nós dávamos a parte mais ética, porque trazíamos uma narrativa política, porque tínhamos feito determinadas opções e estávamos a construir ideologicamente várias coisas. E quando tu dizes elite, acho que sim, porque realmente neste grupo que nos une ainda agora está a Maria Emília Brederó de Santos, o Nuno Brederó de Santos, o Medeiros Freire, a Helena Carneiro. Ou seja, conseguiam o que dizia o Luís há pouco. Por um lado, estavam centrados nas pessoas e ao mesmo tempo nas ideias. E ao mesmo tempo nas ideias, mas o que eu te queria dizer é que esse grupo, que quando começou, direi quase ninguém era célebre, talvez o João Rodrigues, que era um surrealista e o mais radical de nós todos, e os tipos do jazz, o Vilas Boas e Manuel Jorge Veloso, mas senão os outros eram muito novos e se calhar esta experiência realmente foi importante para terem conseguido na vida socialmente e culturalmente contribuírem muito. Acho que foi um ponto importante. Estava aqui a pensar que, provavelmente, algumas das pessoas que estão connosco também estão a pensar nisto. O tema da semana passada foi felicidade, e ainda bem que tu trouxeste isso, Luís, nesta relação entre a felicidade e a amizade. Hoje é amizade e, todavia, este dia de sexta-feira tem como guarda-chuva as intimidades e as sexualidades. Na palavra intimidade é-nos fácil colocar a amizade. Poderemos colocá-la na sexualidade, ou, dito de outra maneira, em pergunta mais direta, que relação existe entre a amizade e a sexualidade? Existe alguma? Pode existir, mas não necessariamente. Desde o meu ponto de vista. Pode existir. Não é um obstáculo, nem é uma condição, penso. Ângela, que resposta dá a Milice? É que somos companheiras de reflexão sobre estas questões. Não, eu acho que há diferenças, mas há amizades que são mais amorosas e até podem passar por alguns contactos físicos, e muitas relações de amizade passaram a relações amorosas, mas aí com alguns problemas mesmo para as pessoas, se vale a pena essa passagem ou não. Mas acho que há algumas diferenças. Acho que realmente a amizade é mais racional, exige a tal reciprocidade,
amizade, e o Alberoni diz uma frase que diz que o amor é muito palpitação e incerteza, e a amizade é mais certeza e confiança. E eu acho que gosto desta frase dele. O que eu vejo é que ambos colocaram a sexualidade na sua leitura mais restrita. Eu, quando trago este tema, é porque há aqui uma coisa, para mim, absolutamente comum, que é a questão das relações e das emoções, ou seja, a emoção faz parte da sexualidade quando nós entendemos sexualidade na sua visão mais abrangente, não na visão amorosa ou genital, se quisermos, ou até física, mas na questão emocional. A sexualidade é a capacidade que nós temos de trocar afeto, carinho, e isto existe de todas as formas, e também desta forma mais de interação sem corpo e sem o sexo no sentido genital do termo. Eu não me esqueci disso. Neste sentido, parece-me poder relacionar estas coisas, não? Sim, sim. Sem termos que ver que a amizade às vezes também tem uma relação amorosa, ou a amizade às vezes também toca. Sim. É com o corpo que nós somos amigos. Sim, mas eu queria apuntar, mas non por iso é mellor. Sim. Pode ser mellor ou peor. Sim. Con sexo ou sin ele. E verdadeiramente eu entender coloquei en termos estritamente sexuais e xenitais, é verdade. Mas nese sentido tan amplo, a afectividade, penso que sí, que na amizade sempre há afectividade. Pode ser máis, digamos, de emoção ou máis de sentimento, mas sempre há. E nesse sentido, ela tem qualquer coisa, tem a sexualidade lá dentro. Sim. Uma vez que, Sim. ou por outra, ou a sexualidade integra isto. Sim, e então, sim, nesse sentido, nós estamos a falar, é mais isto, claro. Não é ela que tem a sexualidade que integra a emoção, o sentimento. E para mim é muito partilha emocional, e há muita sedução que se faz entre os amigos. Para já. Não tanto no sentido genital do termo, não tanto no sentido da atração a que nós costumamos chamar sexual e, portanto, mais de corpo e física, mas no sentido... Numa atração relacional... Emocional, intelectual. Emocional e intelectual. Erótica num sentido clássico, digamos. É, por outro lado, também a amizade um lugar, por excelência, e tu no teu texto, exatamente de homenagem ao João, falavas disto. Aquele espaço do Vavá também era um espaço onde discutiam o erotismo. Onde descobríamos mesmo. Onde descobriam. Porque éramos todos muito novos e realmente era mesmo uma descoberta. Que se passava até aí numa troca, e se calhar até um pouco também passando pelo cinema, não é? Que traz tantas, na descoberta naquela época, que marcava uma estética, o erotismo estava muito presente também no cinema. Mas nas nossas interações e relações, acho que é verdade. Há sim alguma questão cultural, Luís, que te surja, uma vez que tu estás aqui em Portugal, vives na Galiza e és de filosofia, não sei que questões culturais em relação à amizade se colocariam, Pois de diferenças? Não sei, na amizade...